Então vamos lá, meus amigos. Hoje a gente vai explicar a cassação do governador de Roraima, Antônio Denari. A gente vai explicar para quem é advogado as principais consequências práticas, né? Para quem está fazendo o concurso, as questões teóricas principais que poderiam ser exploradas em prova, tá bom? Vamos conferir aí depois da vinheta. Bem, para quem não me conhece, eu sou Valber Oliveira, servidor da Justiça Eleitoral e analista judiciário, também professor de Direito Eleitoral, tá bom? Então vamos conferir lá os principais temas que envolveram aí a cassação do governador do estado de Roraima. Tá? A gente já começa aqui com a previsão legal, né? Qual foi, vamos dizer assim, a parte típica em que o governador incorreu para que ele tenha sido cassado, né? A representação, né, que o governador sofreu, né, foi o Partido Avante, né, o autor foi o Partido Avante. A representação que o governador sofreu foi a representação por conduta vedada a agente público, né? A gente tem até um vídeo específico aqui no canal sobre conduta vedada a agente público. É uma conduta que basicamente está previsto lá no artigo 73 e seguinte da Lei das Eleições, a Lei 9504. Essa representação, né, ela tem como escopo, como o próprio nome já sugere, vedar algumas condutas a agente público, de modo que o agente público, no caso aqui o governador, não tem uma vantagem exatamente por ter a máquina na mão, né? Então o artigo 73 traz um rol e parágrafos, né, do 73, traz um rol de dezenas de condutas proibido, né, em ano eleitoral ou 3 meses antes das eleições. Essa conduta vedada aí pode variar conforme o tipo de conduta, né? E especificamente no caso que a gente vai avaliar, a conduta vedada ela é proibida no ano das eleições, mas a depender da conduta, pode ser 3 meses antes, pode ser a partir da convenção, né? Isso aí pode variar. A conduta que a gente vai avaliar, que foi o caso do governador, ela é proibida em ano eleitoral. Então diz lá o artigo 73, parágrafo 10. No ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição de benefícios. Então, como regra geral, no ano das eleições, portanto aqui em 2022, fica proibida a distribuição de benefícios. No entanto, né, como exceção à regra, é previsto que esses benefícios sejam distribuídos se eles já tiverem sido executados, né, em anos anteriores, já programas já contínuos executados em anos anteriores. Por exemplo, eu trouxe aqui o exemplo Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família, né? São programas já contínuos que são autorizados, que são executados ano a ano. Então, em 2022, por exemplo, o fato do então presidente Jair Messias Bolsonaro distribuir esses benefícios como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida não incorreria em conduta vedada porque já era um programa previamente autorizado. Também, outra vedação prevista em razão de distribuição de benefícios é que é proibido ao servidor público fazer ou permitir o uso promocional, né, de ações de distribuição de bens de caráter social subvencionados pelo poder público. Tá? Então, basicamente foram esses dois dispositivos aí que o governador, né, segundo o TRE de Roraima, incorreu para que ele pudesse ter sido cassado. Tá? E quais são as consequências para quem incorre nesses dispositivos aí? Multa, cassação do registro, né? E no caso do governador, cassação do diploma, porque ele já tinha sido diplomado. Se não tivesse sido diplomado ainda, seria a cassação do registro, tá? O caso específico aqui do governador, né, agora trazendo para o caso específico, de acordo com o representante, e o TRE Roraima acolheu essa representação, o governo do estado ele havia publicado uma lei em janeiro de 2022, então importante, né, no ano das eleições, e lá o artigo 73, parágrafo 10 diz que não pode distribuir benefício no ano da eleição. Então, ele pegou esses dois programas, Renda Cidadã e Cesta da Família, que tinham inicialmente, de acordo com o representante, um escopo inicial de atender famílias pela pandemia da Covid-19 em 2021. De acordo com o representante, o governo do estado, né, já que o governador era candidato à reeleição, turbinou esses programas, deu continuidade a esses programas de forma transversa por meio de uma nova lei promulgada em janeiro de 2022, portanto, para caber a exceção lá do artigo 73 da Lei 9504, parágrafo 10, tem que ser ano anterior à eleição. Então, a lei tem que ser promulgada em ano anterior à eleição e já está sendo executada
e ano anterior à eleição. Não foi o que aconteceu, porque a lei foi publicada em 2022. Ela subverteu, de acordo com o representante, um programa que tinha em 2021 específico para a pandemia, e aí ele subverteu para um novo programa em 2022, para dar, né, de acordo com o representante, para dar a cara de que era um programa já em execução em 2021. Né? Mas o TRE Roraima não acolheu essa tese e entendeu que era um novo programa e, portanto, incorreria aí no artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9504, tá bom? Então, em razão disso, o governador foi cassado e aí a gente teria a renovação das eleições. Teria novas eleições que tem a previsão lá no artigo 24, parágrafo 3º da Lei do Código Eleitoral, né, que diz que quando ocorrer a cassação do diploma ou perda do mandato no cargo majoritário, que foi o caso do governador do estado, a lei diz que após o trânsito em julgado, tá? Só que o STF já julgou uma ADI e deu nova interpretação dizendo que essas novas eleições é após o esgotamento das instâncias ordinárias, tá? Então não é após o trânsito em julgado, porque o TSE já deu essa nova interpretação, tá? Então, hipótese aí de renovação de eleições, perda do mandato, sobretudo majoritário, que é o caso aqui dos atos, tá bom? E quanto à execução, né? Lá, inclusive, no acórdão, né, o voto do relator diz que a execução tem que ser imediata, né? Então, que o governador já vai ser afastado de imediato e que as eleições já tem que ser renovadas, né? Essa execução, afinal, ela é imediata ou não é imediata, né? A gente vai já responder se ela é imediata ou não, né? De acordo com o Código Eleitoral, lá no artigo 257, a execução do acórdão, como regra geral, é imediata, tá? Independe de publicação do acórdão. Então, basta que o presidente envie um ofício para quem de direito, que essa execução já é imediata. Então, via de regra, os acórdãos eles são executados de imediato, sem publicação, né, no DJE, e eles não têm efeito suspensivo. Essa é a regra geral. Né? No entanto, o parágrafo 2º desse mesmo artigo 257 diz que se o recurso for um recurso ordinário, portanto tem que ser um recurso ordinário, e se as matérias elas versarem sobre cassação de registro, afastamento do titular ou perda do mandato eletivo, nesse caso, aí sim o recurso seria recebido com efeito suspensivo, que é exatamente o caso dos autos, tá? Então, como regra geral, os efeitos dos recursos é apenas devolutivo, portanto não paralisa a execução do acordo. No entanto, o efeito é suspensivo nesses 3 casos aqui, tá? Se o recurso for um recurso ordinário, tá? Não pode ser um recurso especial, um recurso ordinário, e ele versar sobre cassação de registro, afastamento do titular ou perda do mandato, né? Que é exatamente o caso dos autos. Agora a gente precisa analisar, né, a matéria versada é essa. Agora a gente precisa analisar se o eventual recurso do governador, se ele é um recurso ordinário ou não. Né? Para isso a gente deve lembrar que como o cargo em disputa é governador de estado, então a competência originária é competência do TRE. Então o TRE Roraima faz às vezes de primeiro grau de jurisdição. Tá? Então o TRE Roraima faz às vezes de primeiro grau de jurisdição. E o eventual recurso sobe para o TSE, que faz às vezes de segundo grau de jurisdição ou de instância especial. Né? E quando que esses recursos que sobem para o TSE que podem ser especial ou ordinário? Né? Lembra que é importante a gente entender se ele é ordinário ou especial para saber se ele vai ter um efeito suspensivo. Né? Lá o artigo 121, parágrafo 4º da Constituição Federal diz, né, quais são as possibilidades de recurso cabíveis de decisão do TRE. São basicamente 5 possibilidades. Né? E vamos ver quais são essas 5 possibilidades. Se contrariar a Constituição ou lei, se houver um dissídio jurisprudencial, o TRE Roraima decidir de um jeito e o Pará decidir de outro, por exemplo, né? Nesse caso seriam recursos especiais e o recurso ordinário, que é o que interessa para a gente, para saber se vai ser executado de imediato ou não, é quando versar sobre inelegibilidade apenas em eleições estaduais ou federais, que é o caso, né? Ou quando tratar de expedição de diploma em eleições estaduais ou federais, que é o caso. Portanto, eventual recurso do governador seria um recurso ordinário e, portanto, estaria acobertado aqui pelo efeito suspensivo
do parágrafo 2º do artigo 257. Tá bom? E para não sobrar nenhuma dúvida, né, tem a súmula número 36 do TSE que diz que cabe recurso ordinário de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, que é o caso, que decida sobre inelegibilidade, expedição ou anulação do diploma e perda do mandato eletivo. Né? Então, na nossa opinião, né, claro que cabe outras interpretações, a gente entende que há sim aí a possibilidade do recurso ordinário e, portanto, sendo recurso ordinário, teria aí o efeito suspensivo, né, previsto aqui no parágrafo 2º do artigo 257 do Código Eleitoral. Tá bom, meus amigos? Então esse foi o caso aí que a gente analisou do governador de Roraima, né? Então, para você que não é inscrito no canal, já se inscreve, já dá o like, comenta aqui, né? A gente tem, quem quiser se aprofundar em direito eleitoral, eu vou deixar o link aqui na descrição de um curso de direito eleitoral para prática forense, né? Ou seja, quem quer se aprofundar na prática forense, é um curso em que a gente fala não só a questão teórica, mas depois mostra a questão prática, né? Essa prática que a gente adquiriu já aí nos 10 anos de justiça eleitoral. E também a gente vai deixar um link aqui para quem quer fazer um curso para direito eleitoral voltado para concurso público, tá bom? O link vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever, dar o like, comentar, compartilhar com os amigos, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.